Bom dia, Uruguaiana. Bom dia, amigos ouvintes do seu programa Bom Dia, Uruguaiana. Já estou me chegando com aquela tranquilidade nesta agradabilíssima manhã do dia 14 de julho, segunda-feira, pontualmente 7 horas da manhã. Olha, já estamos quase na metade do mês de julho, segunda-feira, 14 de julho, 7 horas da manhã, num programa onde as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem e claro que enquanto os passarinhos revoam nesta manhã, a graça de Deus está sobre a nossa vida e esta graça de Deus eu quero repartir, convidar você a participar comigo desta graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Vamos chegando, temos aqui a nossa roda do mate, a roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora, e conto com a sua alegria, com a sua participação, com o seu comentário. Você pode mandar um olá, daí eu mando um olá daqui. Estamos anunciando o quê? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os dias de culto da IMP, Igreja Missionária, a palavra do Evangelho, e claro, comunicando a você a paz, a alegria, a transformação e levando você, junto com todos os ouvintes, ao caminho da salvação, ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. IMP, uma igreja em marcha, localizada no bairro Ipiranga, na rua João de Lima Silva, 822, terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. Vamos começando então, já tem gente se chegando com tranquilidade, vamos tomar aquele matezinho, mas com quem? Bah, mas que bom, rapaz, que maravilha. Davi de Lima Jara, meu amigo Davi, bah, mas quanto tempo, rapaz. Davi, ó, um abração para ti, para tua família, um bom dia de trabalho e obrigadíssimo aí por participar conosco na programação. Está sempre no nosso coração. Um abração e um bom dia para ti e para tua família. E sempre que tiver oportunidade, vem, Davi, tomar aquele matezinho com a gente. Um abração e vamos juntos então. Vamos lá, pode compartilhar, pode comentar, pode se inscrever lá no YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Tem mais gente já chegando, preparando o mate, o cafezinho, o chá, porque hoje está agradável, não está tão frio, mas estamos aí na metade do mês de julho, tem muito frio ainda para se achegar, né? Paz do Senhor, pastor, bom dia, peço oração por mim e minha família, com certeza, Davi. Deus está no controle de tudo e coloca tudo nos seus devidos lugares e derrama a graça de Deus sobre a tua vida, a tua esposa, a tua família e também sobre o teu trabalho, né? Um abração e seja bem-vindo na programação Davi de Lima Jara. Vamos na sequência então, tomando aquele matezinho. O mate com aquela erva, no finalzinho vamos estar orando por você, tá bom? Nós vamos até 7h10 com aquela conversa, aquela volta pelo Brasil. Das 7h10 em diante é a palavra de Deus. Depois, no finalzinho, aquela oração em favor de todos aqueles que estão nos ouvindo no programa. Vamos junto, tá chegando mais gente, vamos tomar este mate. Mandando olá então para a tia Vera Abade. Alô, bom dia, tia Vera Abade, ali no bairro Cabo Luiz Quevedo. Isso, a tia Vera Abade, com certeza, já está chimarreando, tomando aquele mate com aquela erva. Bom dia, tia Vera, um abração para a senhora, para toda a família Abade. E vamos indo então, mais um mate aqui, porque está na hora do chimarrão, né? Tem gente que fala o chimarrão, mas eu gosto, pessoalmente gosto de falar o mate, né? Bah, mas que mate, mas não tem problema, hein? Se você gosta do chimarrão ou do mate, o que importa é que estamos todos na graça do Espírito Santo, unidos nesta agradabilíssima manhã de segunda-feira, 14 de julho. Estamos aí já chegando na metade do mês de julho e vamos indo em IMP, uma igreja em marcha, localizada no bairro Ipiranga, na rua João de Lima Silva, 822. E temos bastante gente conosco. Cristiano Pessano, alô, bom dia. Cristiano Pessano e família lá no bairro Nova Esperança 2, isto. O Marquito Pofal, alô Marquito Pofal, que Deus abençoe a tua vida, teu dia, tua família. Obrigado aí sempre por estar ligadinho conosco na programação. Vamos juntos então, Valdir Cardoso, alô Valdir Cardoso, bom dia para ti, para tua esposa, irmã Iraci, pro filho Nicolas e pra filha Jennifer.
família Cardoso que nos acompanha aqui no bairro Cidade Nova. Temos gente ligadinho conosco por todos os bairros, por vários estados do Brasil. Em Santa Catarina, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, a esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin e filha Gabriele, aí em Pomerode, Santa Catarina. O povo pomerano se ligando conosco na programação através do Facebook e também depois você se inscreva lá no YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Vamos para a cidade do Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Rio dos Cedros está o pastor Anderson Brum, na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio dos Cedros, em Santa Catarina. E a minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum, todo o povo aí da Quadrangular do Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Um abraço, bom dia! Uma ótima programação para você que está chegando agora, com tranquilidade, já preparou o mate, claro, fica a cargo daquela era. Mas aqui você tem mais, tem a hora certa é a hora, vamos ver que horas são agora, são 7 horas da manhã, olha aí, e 6 minutinhos da manhã, e o mate correndo, tá correndo o mate aqui na cidade de Uruguaiana, ao vivo, para o Brasilzão. Depois o programa estará lá no YouTube. Depois, não te esqueça, faça uma visita, clica lá, deixa o teu like, inscreva-se no YouTube Pastor Leandro Sanches. Quem mais gente conosco? Tem bastante gente conosco se ligando na programação. O Luiz Cândia, a sua esposa Ângela, lá no bairro Salvador Faraco. Um abraço, Luiz Cândia, sua esposa Ângela e família, aí no bairro Salvador Faraco. A minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches, ligadinha conosco no bairro Ipiranga, na rua Joaldo Silva 822. E bastante gente está chegando. Éder Vieira, alô, bom dia para ti, para toda a tua família. Um abraço aí para Fátima Munhoz e toda a gurizada. E vamos indo então com tranquilidade, porque a hora vai passando vai a hora. São 7 horas da manhã e pontualmente 7 horas e 7 minutinhos da manhã. E nós estamos ligadinhos com você, Davi de Lima, Jara e família, abração e obrigado aí pela audiência, Davi. E o mate não pode parar, estamos com tranquilidade, mandando um abraço para o taxista aqui da Praça Farroupilha, no bairro Cidade Nova, o João Luiz Zucchetto. E vamos assim, com tranquilidade, levando a você meia hora de paz, meia hora de alegria, meia hora de palavra de Deus. Daqui a pouquinho, daqui a este mate, vamos tomar este mate e já vamos aí para a palavra de Deus, porque a hora vai passando e nós temos que acompanhar a hora. São 7 horas da manhã e 8 minutinhos. E vamos recuar aqui a nossa super cuia, a super chaleira. E aqui nós vamos já preparando para que daqui a pouquinho no máximo para a palavra de Deus. Mas antes vamos tomar este mate, né? E tem mais gente já chegando, claro, chegou com aquela tranquilidade, já preparando o mate, se preparando para mais um dia de trabalho. O Valdir Cardoso, alô Valdir, bom dia, que Deus te abençoe, obrigado e sempre, Valdir, pela boa companhia na programação. Um abraço para a irmã Iraci, para o Nicolas, para a Jennifer, que vocês tenham aí um ótimo dia de segunda-feira. Um abraço, Valdir. Um abraço, Davi de Lima, Jara e toda a família. Tem bastante gente se ligando conosco. Estão alguns se preparando aí para ouvir a palavra. Vamos tomar este mate então. E depois, sem mais delonga, depois deste mate vem a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é que nos sustenta, tá bom? O Espírito Santo nos consola, a palavra nos sustenta e Deus nos fortalece. E assim a Trindade se une em nosso favor, nos trazendo aí o caminho e nos levando ao caminho da salvação. E vamos juntos então. Este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30 da manhã, com o objetivo simples de levar a você meia hora de alegria, de palavras de Deus, para começarmos aí o nosso dia cheio de paz, de bênção e de alegria. E vamos então, sem mais delonga. Bah, mas tem que roncar o mate, hein? Bom, mas com certeza. Agora sim, roncou a cuia do chimarrão ou do mate, como você quiser. E vamos conferir, olha, 7 horas, 9 minutos e 45 segundos. Então quer dizer que já estamos aí apontando para a hora da palavra de Deus. Que deixa eu me achar aqui, que a minha Bíblia está marcadinha aqui, tá bom? Tá, eu pedi a ajuda do super óculos. E aqui nós vamos então
para a palavra de Deus, tá? Eu marquei aqui, mas é que tem bastante texto marcadinho aqui. Aqui tá. Aqui tá, ó. É Filipenses no capítulo 1, tá? Filipenses capítulo 1, no versículo 12, tá? E como de costume, não podemos deixar de conferir a hora certa. 7h10 da manhã, na hora certíssima do programa Bom Dia Uruguaiana. Estamos no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, que diz bem assim: quem ainda, ponto, irmãos, vírgula, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Veja então, nós estamos aqui diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu grande amigo, tá? Timóteo, ao qual Paulo ensina Timóteo. Timóteo aprende com o apóstolo Paulo, porque não adianta ensinar alguém se este alguém não quiser aprender. Primeira coisa que nós aprendemos hoje: você ensina alguém. Se ele quer e se esforçar, ele vai aprender. Agora, se você está ensinando alguém, este alguém não quer se esforçar para aprender, para ouvir aquilo que você tem para ensinar, aí nós estaremos perdendo tempo. Porém, o apóstolo Paulo ensinou Timóteo para que Timóteo se preparasse para o grande ministério. E olha, o ministério de Timóteo foi grande, foi perfeito. Foi, podemos dizer assim, um ministério espetacular. Por quê? Porque Timóteo era muito obediente, Timóteo era muito ouvidor daquilo que o apóstolo Paulo falava. Ele era, podemos dizer assim, para resumir, um bom ouvinte. Quando eu sou um bom ouvinte, eu me torno um bom professor. Porque se eu escuto, eu aprendo. E se eu aprendo, eu acabo ensinando alguém. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é ouvir aquele que tem um pouco de experiência a mais do que nós. E o Timóteo, então, ouvia. E o apóstolo Paulo que está dizendo, ainda dizendo assim, ó, eu quero, irmãos, que vocês estejam cientes que todas as minhas lutas, que todas as minhas prisões, que todas as perseguições que tiveram contra mim, nada disso me tirou a visão, nada disso me tirou o propósito, nada disso me tirou o objetivo de pregar e fazer o evangelho progredir. O que é progredir? Progredir vem de aumentar, de sinônimo de crescimento. Então o apóstolo Paulo, mesmo na luta, na perseguição, ele conseguiu, ligado em Cristo Jesus, fazer o evangelho crescer de uma forma sobrenatural que hoje o evangelho chegou a nós. Aí você diz, mas pastor, o evangelho chegou a mim através do meu pai na fé, através do fulano, do beltrano. Sim, ok, mas se não fosse os apóstolos antigos, se não fossem os discípulos, se não fossem os seguidores, aprendizes dos discípulos, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a maioria dos discípulos foram massacrados, perseguidos, mortos à espada, enforcados, crucificados. Mas, mesmo eles sabendo disso, eles não largaram o evangelho, e por isso o evangelho progrediu. Porque teve alguém que lá adiante sofreu por nós. Que teve alguém que lá adiante não desistiu de pregar. E hoje, então, nós estamos aqui. Então o apóstolo Paulo está dizendo, quero ainda que vocês se certifiquem-se de que tudo que me aconteceu, primeiro, contribuiu para o progresso do evangelho, me dando mais força. Aí nós se perguntamos, mas como que o apóstolo Paulo fala isso se ele está dizendo das suas lutas?
é que o apóstolo Paulo usava as suas fraquezas, as suas prisões, para transformar em força e em entendimento e em sabedoria. Então hoje não é diferente. Se nós estivermos ligados em Deus, nós vamos transformar as nossas lutas em vitórias. Nós vamos transformar as nossas perseguições em sabedoria. Por quê? Porque nós temos um objetivo que é pregar o evangelho. E este evangelho, ele precisa ainda se expandir, progredir por muitos e muitos lugares. Tem lugares até mesmo no Uruguaiana, talvez você diga, pastor, Uruguaiana está tomado de igreja. Ok, está, mas ainda não está toda a cidade tomada de igreja. Ainda tem pessoas que, por incrível que pareça, em algum ponto da cidade ainda não ouviram o evangelho, ou ainda não tem uma igreja. Mas, através do progresso do evangelho, nós cremos que essas pessoas vão conhecer e vão ouvir este evangelho. Mas precisa o quê? Precisa de pessoas que não olhem para a sua prisão. Precisa de pessoas que não olhem para as dificuldades. Precisa de pessoas que não fiquem olhando o seu passado. Ah, mas me perseguiram, pastor. Me crucificaram, pastor. Me injuriaram, pastor. Ok, mas tudo isso serviu para quê? Ou para te derrubar, ou para te fortalecer. Nós escolhemos. Nós escolhemos se a luta, a dificuldade, o problema, a perseguição. Nós temos a posição de decidir. Ou nós deixamos as lutas, as perseguições nos destruir, ou nós usamos elas como uma alavanca para crescermos em sabedoria, entendimento e em conhecimento. É nós que decidimos. Ou a luta nos destrói, ou nós, através desta luta, crescemos. Não importa quanto tempo a vida te derrube. O que importa é quantas vezes você consegue se levantar diante das dificuldades que a vida nos propõe. É a vida que nos propõe dificuldade. Não é Deus, mas sim o dia a dia, a circunstância inesperada, o problema inesperado. É isso que nos muitas vezes derruba. Mas nós escolhemos ou ficarmos caídos diante da luta ou nos levantarmos diante da dificuldade. Então o apóstolo está dizendo assim, ó, eu passei por muitas coisas, fui preso, fui perseguido, mas eu quero que vocês olhem para mim não como uma pessoa derrotada, mas sim como uma pessoa capaz de, mesmo nas dificuldades, fazer e contribuir para que o evangelho cresça e haja um grande progresso no evangelho. Foi isso que ele passou para Timóteo. Um testemunho bom, um testemunho forte, um testemunho dizendo, Timóteo, se eu passei, tu vai conseguir. Então nós temos que falar para a nossa geração. Nós passamos por dificuldades. E a geração de vocês não vai ser fácil, mas porém, como a nossa geração passou com força, com fé, vocês da próxima geração também vão conseguir. Nós temos que deixar uma visão que tudo é possível àquele que crê em Cristo Jesus, até mesmo superar as artimanhas da vida e as dificuldades que se opõem a nós, sem muitas vezes nós não esperarmos. É isso que eu posso estar falando. No versículo 13, olha aqui, ó. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Outra coisa, todos sabiam o porquê que ele estava preso. Diz, eu estou preso por causa de Cristo Jesus, por causa do evangelho de Cristo Jesus. Ele não ficava escondendo, me prenderam aqui porque eu sou inocente, porque eu não estava fazendo nada de mal. Não, eu estou preso aqui por causa da contribuição, do progresso do evangelho de Cristo. Ele reconhecia que ele estava ali pelo amor de Cristo, porque ele sabia que se ele não desistisse, que se ele não se entregasse, que se ele não negasse a Deus, muitas e muitas e muitas milhões de pessoas seriam salvas num futuro bem próximo. Que futuro era esse que Paulo via? O nosso futuro. Porque se ele desistisse ali, como chegaria em nós o evangelho? Se ele desistisse, obviamente Timóteo também desistiria.
E se Paulo, que era um homem experiente, desistisse, os outros que estavam com ele também iam pensar, e agora que não vamos fazer? Se Paulo desistiu, nós vamos desistir também. E aí o evangelho seria vencido por Satanás e nós não estaríamos aqui hoje como vencedores. Porém, por causa de homens vitoriosos, é que hoje nós podemos pregar para você e testemunhar para você que Deus é poderoso e que todas as prisões há um propósito. E mesmo nas prisões, Ele vai estar conosco, nos dando a direção da porta de saída. Então há uma saída para ti. Há uma porta aberta para que você entre e resolva todos os problemas que se ocorrem sobre você. E esta porta aberta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que sempre viverá conosco, sempre viverá conosco. São 7h21 da manhã. Então, só para concluir para você que está chegando agora, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13. No 13 diz assim: então, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, todo mundo sabia a condição do apóstolo Paulo. E mesmo nas grandes agruras da vida, ele conseguiu se superar e mandar a carta escrita para Timóteo, dizendo: Timóteo, mesmo que te prendam, cuidado, se cuida, mas se porventura te prenderem, lembra que há um proveito em todas as prisões, e que eu também fui preso, que eu também fui crucificado, que eu também fui acusado, que eu também fui envergonhado. Porém, tudo isso só me trouxe o progresso do Evangelho, porque o testemunho do apóstolo Paulo é totalmente muito poderoso e muito forte, que leva a qualquer pessoa a colocar o rosto em terra e dizer: Senhor, se no passado tu eras com os teus servos, hoje seja comigo, e que eu seja um discípulo fiel, obediente, e que através de mim a minha família alcance a salvação. Olha aí, este é o progresso do Evangelho. Este é o propósito do Evangelho. Você testemunhar para a tua família que, mesmo que você já com experiência de vida, já passou por várias dificuldades, aqueles que vierem depois de você, teus netos, teus filhos, todos eles vão superar as diversidades da vida, sempre olhando para o teu testemunho. Seja um testemunho de Cristo. Seja um homem ou uma mulher de fé e leve as pessoas que estão em tua volta a olhar para você e dizer: se ele consegue, se ela consegue, eu também vou conseguir, porque eles são meu exemplo de fé. E tenhamos nós Cristo Jesus como exemplo de fé. Tenhamos nós aqueles homens que morreram, que sofreram no passado como exemplo de fé. E assim jamais pereceremos. Claro que a luta sempre existirá, mas sempre existirá homens valorosos, capazes de serem mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã agradabilíssima de segunda-feira, né? Hoje é, deixa eu marcar aqui, segunda-feira, 14 de julho, né? Vamos buscar aqui a nossa super chaleira aqui, e aí vamos conferir a hora, 7h23 da manhã, e agora vamos tomar um mate, mas vamos tomar um mate com quem? Alguém, com certeza, se chegou para ouvir a palavra com tranquilidade. Genesi Schonevaldi, alô, bom dia, irmã Genesi Schonevaldi, abraço para a senhora e para toda a sua família. Isto, Daniel Oliveira Nunes, estamos aqui assistindo em Uruguaiana. Obrigadíssimo, Daniel Oliveira Nunes, um abração. Isto, vamos ver aqui quem mais aqui. Luiz Carlos Valal, vamos ver aqui quem tem mais. Ficam os comentários lá para baixo, mas bom dia, bispo, Deus nos abençoe, conforte. Isso, a pastora Sandra e família pelo falecimento do pastor Milton, está no reino dos céus. Isso, a vida é assim. Quando chega o nosso tempo, não há como recuar. Vamos servir na eternidade o Senhor Deus Todo-Poderoso e sentar com certeza à direita do Todo-Poderoso. Vamos que vamos, Luiz Carlos Valal. Isso, Genesi Choleval, alô, bom dia. Valdir Cardoso, temos mais gente aqui. Pastor Jefferson Maciel, lá no bairro Nova Esperança 2. Alô, bom dia. Um abraço, pastor Jefferson Maciel e família no bairro
Nova Esperança 2. Então, conosco, pastor Jefferson Maciel, Daniel Oliveira Nunes, que está aqui em Uruguai na oração, Daniel Oliveira Nunes, irmã Genesi Schonewald, Luiz Carlos Valal, Valdir Cardoso, e isso são todos que estão conosco, né? Vamos ver aqui, se não esquecemos. E o Davi de Lima Jara. E obrigadíssimo a todos vocês, e vamos encher esta cuia, porque depois deste mata vamos estar orando por você. Não te esqueça que hoje já é segunda-feira, 14 de julho, olha meu amigo, o tempo vai passando, vai o tempo, é a oportunidade de nós nos assegurarmos em Cristo Jesus, porque o nosso amanhã está afirmado nele, só Ele sabe o nosso amanhã, e nós sabemos que a cada segundo, Ele com a graça dele está conosco. Vamos lá então? Glorificando sempre a Jesus Cristo, cumprindo a hora certa, 7h26, mas tá boa a conversa, né, com tranquilidade, você conversa daí, manda um olá, eu mando um olá daqui, mas enfim, temos compromisso e não podemos aí passar por cima do relógio, né, é uma coisa que me deixa nervoso, é quando me atraso, quando me atrasam, então nunca pensem em me atrasar, porque eu fico nervoso, tá bom? Então, se eu colocar um horário com você, eu vou estar ali naquele horário. Mas é coisa minha, cada um tem as suas peculiaridades, então uma das peculiaridades que eu tenho é não gostar de atraso, então vamos sem mais delonga. Porque para mim o relógio foi feito para ser cumprida a hora, né? Bom, lá então, Senhor Jesus Cristo, grande e eterno Deus, muito grato estamos, Pai, por esta oportunidade de louvarmos, de trazermos aqui mais uma vez, através do Teu Evangelho, a esperança, Pai, a todos que estão ouvindo. Abençoa, Pai, a família do Davi de Lima Jara, do Valdir Cardoso, de todos que estão na audiência, Espírito Santo, trazendo o conforto, trazendo a sabedoria, para que todos os problemas venham ser hoje vencidos em Cristo Jesus. Abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância e todos aqueles que trabalham, Pai, de carteira assinada, aqueles que estão na fila dos desempregados, que haja uma porta, Pai, e que eles entrem por esta porta aberta e consigam, Pai, o emprego, sustentar a sua família, pagar o aluguel, pagar as despesas da casa, e em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que está viajando agora, aqueles que estão hospitalizados, que haja uma fé, uma esperança de uma vitória, de uma salvação da alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos pela tua grande misericórdia sobre nós, e abençoa cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha a hora! São 7h28 e 50 segundos. Vamos tomar mais um mate. Claro que a INPE está em construção no bairro Ipiranga, na rua João de Lima Silva, número 822, com os cultos terça, quinta e domingo às 19 horas da noite. E vamos indo então com aquela tranquilidade. Mas que erva, mas que mate, hein? Tia Vera Bage, alô, bom dia, um abraço aí a todos vocês que estão ligadinhos conosco, se Deus quiser, claro, sempre, se Deus quiser, a graça dele sobre mim, amanhã eu quero estar com você. Que horas, pastor? Às 7 horas da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Vai lá, se inscreva no YouTube, deixa o teu like, comenta lá no YouTube, para que daqui a um tempo a gente possa aí transmitir o programa também ao vivo pelo YouTube. Mas você se inscreva lá, um abração para todos vocês também que estão conosco, mandando seu alô, desejando um bom dia, e sempre junto com você o Espírito Santo de Deus. Até amanhã, um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até amanhã.